Olá, meu querido paroquiano virtual. Você tem costume de confessar com frequência? Não? Mais ou menos quanto tempo você confessa? Digamos que você confessa uma vez por mês, mais ou menos, enfim. Mas eu queria fazer uma outra pergunta mais importante do que a frequência. Você, quando confessa, diz as circunstâncias agravantes dos seus pecados? Sabia que você é obrigado a falar as circunstâncias agravantes? Eita, quem não sabia disso, vai ficar sabendo agora e vai ficar sabendo como identificar quais as circunstâncias eu devo dizer na confissão. Então, se este assunto já te interessou, deixa aí o seu famoso like preventivo e me segue até o fim. Para que uma confissão seja íntegra, ou seja, completa, ela seja bem feita, é preciso que eu diga todos os pecados mortais que eu não confessei ainda, desde a última confissão bem feita, então todos os pecados mortais que eu lembro, obviamente que eu não posso dizer os que eu não lembro, e também as circunstâncias agravantes, além do número, da quantidade de vezes que eu pratiquei aquele pecado. Bom, eu não vou falar do número agora, mas eu queria falar especificamente das circunstâncias. Que circunstâncias seriam essas? Qualquer circunstância, qualquer detalhe, eu tenho que ficar dando para o padre os detalhes de como eu fiz aquele pecado? Não, na verdade, você não deve fazer isso. A igreja orienta que a confissão ela seja objetiva, que você não vai contar histórias, você não vai contar como você fez aquilo, tá? Todo o processo até você chegar no pecado, isso não é circunstância, isso aí é narrativa, Isso aí é, sei lá, você está contando uma novela, não precisa saber disso. Você vai falar o nome do seu pecado, apenas o nome do seu pecado. Por exemplo, mentir. O nome do pecado. Padre, aconteceu o seguinte, é porque eu estava indo comprar um negócio, aí eu só tinha uma nota de 20 reais, e aí eu me esqueci do meu cartão e não sei o que. Aí quando chegou lá me perguntaram se eu não tinha, eu falei que tinha, não sei o que. Menti, tá? Caluniei. Só o nome do pecado. E as circunstâncias agravantes são aquelas que mudam a natureza do pecado. Ou seja, que além daquele nome, eu costumo usar um exemplo muito simples. É que o pecado muda de nome, tá? A circunstância muda de nome. O pecado torna-se mais grave porque muda a natureza. Em dois sentidos. Primeiro, porque o pecado torna-se, pela circunstância, ele torna-se mortal, ou porque ele realmente acrescenta-se um outro pecado. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Então, como é que eu sei que um pecado venial, por causa da circunstância, torna-se mortal? Então, vamos usar aqui o exemplo da mentira. A mentira é sempre pecado grave? Não. Padre, como é que eu sei que não é? Pelo dano que eu causo ao próximo. Então, todo pecado, para eu saber se é grave, eu tenho que saber se o dano que eu causo ao próximo é um dano grave. Então, por exemplo, dizer que eu estou no banheiro, que eu estou tomando banho, mas, no entanto, eu não quero atender a porta, causa algum dano a testemunho de Jeová que está batendo ali fora? Não, Então, digamos que chega a testemunho de Jeová, eu quero falar com a dona da casa, aí você diz, manda dizer que ela está no banheiro, mas não está, é porque você não quer atender lá a mulher. Isso foi pecado? Foi. Foi, porque você mentiu. Foi grave? Não, Tá? Então, agora, se o dano que você causa no próximo é grave, então, aí o pecado se torna grave. Então, a circunstância, se a circunstância causou um grave dano, causou um mal ao próximo, então, realmente, aí o pecado se torna grave. Então, você vai falar a circunstância se ela aumentar, fazer com que o pecado de venial torne-se em mortal. O segundo exemplo é quando o pecado, como eu falei lá no início, ele muda de nome. Ele muda totalmente de natureza. Por exemplo,
você cometeu um pecado contra a castidade. Você nunca deve falar isso, tá? Porque isso não existe. O pecado contra a castidade é amplo, você tem que dizer exatamente o que você fez. Então, nesse pecado contra a castidade, você fez com uma pessoa casada, uma pessoa comprometida. Essa circunstância, ela muda o nome do pecado. Qual é o pecado disso? Não é mais só fornicação, é também adultério. Então não é fornicação, é mais do que fornicação, é adultério. Então, cometi fornicação com uma pessoa casada. Essa circunstância precisa ser dita, entendeu? Vamos pensar aqui no roubo, né? Se o roubo ele muda também o nome. Se você, por exemplo, rouba, é um exemplo hipotético, né? Acredito que você não fez isso, mas digamos que você roubou um cálice da igreja. Então muda o nome. Qual é o nome que se dá a você pegar um objeto sagrado? Sacrilégio. Então não foi só roubo, foi roubo seguido de sacrilégio, né? Então isso, quando muda a natureza, então deve ser dito: Padre, eu preciso contar os detalhes de como eu fiz. Porque aí, às vezes, aí o que acontece é o escrupuloso, a pessoa que sofre dessa tendência do escrúpulo, ele acha que ao contar o processo, né, ele está contando a circunstância, mas não está. Então a circunstância não é a história, meu filho, não é a história, não é a história. A circunstância é apenas o fato, não a história, o fato que agrava o pecado. Né? Todo o percurso que você fez pode ter muita malícia nisso, verdade. Né? Pode ter muita malícia, pode ter muita maldade, mas é só o percurso da sua tentação, o percurso do seu pecado. Conte o final do percurso, não todo o percurso, o final, entendeu? O final. Né? No caso do adultério, você não vai contar toda a história que levou você a cometer o pecado do adultério. Fala o nome do pecado, adultério. Né? Conta o final. Ah, padre, mas aí envolveram outros pecados. Pode ser que tenham ocorrido vários pecados veniais, ou várias fraquezas, ou várias tentações que te levaram àquele pecado mortal. Ficado bem claro aqui as circunstâncias que você deve confessar, né? Porque eles mudam a natureza do pecado ou fazem de um pecado venial se transformar num mortal. E coloca aqui nos comentários algum exemplo, não precisa ser da sua vida não, algum exemplo, para eu saber se você entendeu direitinho, tá bom? Então, não se esqueça do like. Então, Deus te abençoe, fique com Deus e Nossa Senhora, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.